último domingo, pela manhã, nós iniciamos uma série, e eu sei que alguns disseram assim, está parecido com Netflix ou alguma coisa parecida, porque tem temporada, tem série, tem episódio. Bom, a ideia é essa mesmo, a minissérie 4 Olhares, que está na sua primeira temporada, que é a temporada dos princípios. No primeiro episódio falava sobre ir direto ao ponto, que foi a maneira como o evangelista Marcos narrou a história e o início da história sobre Jesus Cristo. Lembra que ele fala algo muito claro quando ele fala princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquilo que nessas poucas palavras ele falou, Mateus passou 4 capítulos para falar, Lucas 4 capítulos, João 2 capítulos, e era o olhar objetivo e direto de Marcos, que ia direto ao ponto. Hoje nós vamos ver um segundo olhar sobre os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, nessa primeira temporada ainda, mas no segundo episódio. E o segundo episódio fala sobre os antepassados, ou os ancestrais de Jesus Cristo, antepassados humanos, ancestrais humanos. São eles que Mateus especialmente e Lucas, mas hoje Mateus especificamente, vai traçar naquilo que a gente conhece como a genealogia de Jesus Cristo, ou a árvore genealógica de Jesus Cristo. Então perceba que essa série, Os 4 Olhares, ela trata de um assunto que na teologia a gente chama de problema sinótico, que é como explicar as semelhanças e as diferenças, especialmente dos 3 primeiros evangelhos, e nessa série nós agregamos o 4º evangelho, que é o evangelho de Marcos, visto que eles são personagens diferentes, que têm alguns fatos que eles narram até na mesma sequência, fatos da vida de Jesus Cristo, palavras que ele proferiu, obras que ele fez, mas em alguns outros instantes somente um narra e os outros não, às vezes 2, às vezes os 3 e o 4º evangelho não. Os teólogos e principalmente exegetas, há alguns tempos atrás, começaram a se debruçar sobre essa questão e chegaram a algumas conclusões. Uma delas é que de início, ou seja, desde o início, o que havia depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando obviamente nenhum evangelho ainda tinha sido escrito, era a força da tradição oral, ou seja, aqueles que tinham sido testemunhas oculares, inclusive os apóstolos, e também aqueles que tinham circulado ao redor dos grandes eventos feitos por Jesus Cristo, tinha um registro muito claro na sua mente do que tinha acontecido, das palavras que tinham sido feitas. A tradição oral, que é muito forte nos povos semitas, também é forte em vários lugares do mundo. Nós mesmos conhecemos as histórias dos nossos avós, dos nossos antepassados, que foram passados de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. E normalmente ela segue uma sequência, em qualquer lugar, mas no caso específico do povo judeu, do povo hebreu, normalmente começava com algo que tinha acontecido, uma palavra que Jesus ou alguns dos grandes homens da Bíblia falara, ou algo, um episódio, um milagre, um sinal poderoso que Deus havia feito e que muitas pessoas tinham presenciado. Aquilo era repetido exaustivamente e nos mínimos detalhes, porque eles estavam falando de coisas sagradas, portanto eles tinham todo o cuidado de não aumentar nem diminuir nada, por ser preciso naquilo que eles estavam falando. E essa repetição dos eventos de vários ângulos, de vários pontos de vista, tornavam aquele evento totalmente conhecido para além daquela primeira comunidade que tinha contemplado como testemunha ocular. Isso ia fixando na mente das pessoas o que tinha acontecido, e o núcleo, aquilo que era o mais importante, se tornava a tradição oral que passava de pai para filho, até que em um determinado momento Deus, na sua soberania e graça, resolve inspirar uma dessas pessoas, ou às vezes uma outra que não tinha sido testemunha ocular, mas que Deus escolheu da maneira e pelos motivos que só Ele poderia explicar, para registrar. Então nós temos um processo de inspiração,
usando essas fontes da tradição oral, e essa inspiração registra aquilo que, na revelação de Deus, Deus tem propósito de ser conservado. Então, essa maneira diferente de ver a composição de como a Bíblia foi sendo formada, junta o elemento da inspiração espiritual, sagrado, de Deus escolhendo, colocando as palavras, tudo aquilo que precisava ser registrado e supervisionando para que nada saia do lugar. É uma obra espiritual soberana feita pelo Espírito Santo de Deus, e ao mesmo tempo aqueles outros aspectos que são humanos. Por exemplo, Lucas, quando a gente for ver o terceiro olhar no próximo domingo, Lucas diz que fez uma pesquisa em toda essa tradição oral e todo aquilo que já tinha sido dito nos anos seguintes à morte e ressurreição de Jesus, visto que ele não era um apóstolo, não tinha sido testemunho ocular, mas tinha andado com apóstolos. Lucas é aquele médico amado, por exemplo, que conviveu com Paulo durante muitos anos. Então, só para você ter uma ideia de como isso foi estudado ao longo do tempo, do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, somente 7% dele é somente dele. Os outros 93% de Marcos, que nós vimos semana passada, que era parente de Pedro, parente de Barnabé, o famoso João Marcos, e que possivelmente ouviu o relato do que registrou do próprio apóstolo Pedro, desses 100%, 7% ficou só no evangelho dele, e 93% foi de alguma forma colocado no evangelho por Mateus e por Lucas, mas com um olhar próprio, com um olhar específico. Então, um dos aspectos mais curiosos dessa análise desses 4 olhares, e você vai entender onde eu quero chegar, é que nós vemos como eles traçam a origem de Jesus. Então preste bem atenção, Marcos não se preocupa tanto com isso, por isso que eu comecei com ele, por ser o primeiro e ser o mais objetivo. Ele simplesmente diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Jesus já aparece adulto, depois de ele apresentar João Batista. Mas Mateus e Lucas têm uma necessidade de descrever de onde Jesus veio na sua ascendência humana. E aí nós encontramos em Mateus e Lucas, no primeiro, na ordem que está na Bíblia, e no terceiro evangelho, 2 genealogias. João já vai traçar um outro princípio, que é o princípio da origem divina de Jesus Cristo. Hoje nós vamos olhar exatamente o que Mateus teria para nos dizer, tem para nos dizer, sobre o seu olhar acerca dos antepassados ou ancestrais de Jesus na sua humanidade. Então, nós vamos ler um texto básico, que você vai ver que é muito curtinho, está em Mateus capítulo 1, verso 1. Semana passada nós lemos Marcos 1:1, e hoje nós vamos ler Mateus 1:1. Por isso que essa temporada é a temporada dos princípios. Eu estou iniciando 4 evangelhos e fazendo cruzamentos e paralelos entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Começamos com Marcos, que foi direto ao ponto. Vamos passar agora para Mateus, que traça a genealogia de Jesus. Então abra aí na sua Bíblia, por gentileza, abra na Palavra de Deus, que você tem aí no celular, no aplicativo ou na Bíblia impressa, em Mateus capítulo 1, verso 1, portanto, no primeiro versículo do primeiro capítulo do Novo Testamento, que começa com Mateus. Veja o que é que diz o versículo 1:1 de Mateus, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, preste atenção nessa parte, filho de Davi, filho de Abraão. Vou repetir, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu vou ler Marcos 1:1 para você ver a semelhança e a diferença. Lá em Marcos 1:1 dizia assim, ou diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você percebe a diferença? A partir dali, Mateus vai traçar essa genealogia de Jesus Cristo. Ele vai gastar, entre aspas, 17 versículos, vai acompanhando na sua Bíblia, fazendo uma
digressão histórica, digamos assim, regressiva. Ele vai voltando no tempo até chegar a Abraão. Depois, ainda na sequência daquilo que em Marcos custou apenas um versículo, ele vai contar a anunciação e o nascimento de Jesus Cristo. Está aí no capítulo 1, verso 18 a verso 24. Não há nada sobre João Batista aqui por enquanto, nem sobre o nascimento de João Batista. Isso quem vai descrever é Lucas. Depois, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, ele vai contar a famosa história da visita dos magos que vieram do Oriente para ver o menino que era o rei dos judeus. Essa história, por exemplo, não inclui aqui em Mateus a aparição dos anjos aos pastores nas cercanias de Belém. Isso aí Lucas é quem vai contar. Depois, no capítulo 2, verso 13 a 23, tem uma sequência de episódios que envolve Herodes e a maneira como ele matou inocentes de 2 anos para baixo para tentar alcançar o suposto, segundo ele, mas o verdadeiro, segundo o que nós cremos, rei dos judeus. E aí conta a história de como Maria, José e Jesus fogem para o Egito e depois retornam quando a ameaça já tinha acabado. E no capítulo 3, nós encontramos então a descrição semelhante ao que Lucas faz, semelhante ao que Marcos faz, da pregação e o testemunho de João Batista sobre Jesus como Messias e o batismo dele. O capítulo 4 é justamente o capítulo da tentação, que Marcos também narra lá no seu evangelho. A grande pergunta é: por que Mateus começa com uma genealogia? Talvez até a pergunta seria: por que é que tem genealogias na Bíblia? Aquele monte de nomes dizendo que fulano gerou fulano, que nasceu de fulano, que era avô de fulano e assim por diante. Aquela parte que normalmente as pessoas, de maneira meio desatenta, acabam pulando na sua sequência de leitura bíblica porque acham que não tem importância alguma. Eis aqui, a verdade é que tem muita importância, principalmente se você compreender que aquelas genealogias, inclusive essa de Jesus, ela não está posta aqui ao acaso. Primeiramente, nenhuma genealogia na Bíblia ela é exaustiva no sentido de colocar todos os nomes da árvore genealógica de alguém. Desde a primeira genealogia, que se encontra em Gênesis capítulo 5, é uma genealogia proposital e intencional para salientar determinados aspectos. Aqui no caso, que Jesus era descendente de Abraão e descendente de Davi. Por isso que essa sequência de nomes é escolhida propositadamente. Há algumas lacunas que não são importantes para aquele propósito da genealogia. Mas havia uma razão maior, além disso, que era muitas vezes traçar os direitos de herança, de sucessão e até mesmo da terra. Lembra, por exemplo, que quando o povo entra na terra prometida, aquelas 12 tribos descendentes de Jacó, Isaque e Abraão, lhes são dadas partes específicas da terra prometida e, portanto, aqueles descendentes daquelas 12 tribos, dos 12 patriarcas, tinham direito àquela terra como herança e não a outras terras de outros lugares. Saber quem eram os descendentes era fundamental para que não houvesse conflitos entre as tribos. Além disso, o próprio direito de herança era importante para que ninguém entrasse na história como um filho suposto, ou uma filha suposta, ou um descendente suposto de alguém que tinha uma grande herança. A genealogia também se via para traçar a linha do sumo sacerdote. Como você sabe, o sumo sacerdote tinha que ser descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote, da tribo de Levi. Eles não tinham herança material, mas eles serviam ao templo, serviam ao tabernáculo antes do templo ser construído, e era mantido através das contribuições dos sacrifícios, de parte dos sacrifícios feitos pelas outras 11 tribos. Portanto, para ser sacerdote tinha que ser desta determinada árvore genealógica, e isso facilitava. Uma outra razão era para que a genealogia também traçasse a linha sucessória do verdadeiro rei de Israel a partir da monarquia.
a partir de Saul, de Davi e assim por diante, principalmente a partir de Davi, o escolhido de Deus, era importante provar que aquele que era filho, ou neto, ou bisneto, ou tataraneto de Davi, era o legítimo sucessor ao trono de Israel. Portanto, a genealogia sim tem uma importância muito grande, e esta daqui de Mateus tem uma importância maior. Mateus capítulo 1, verso 17, é uma genealogia descendente. A de Lucas, que você vai ver no próximo domingo, possivelmente, não a genealogia, mas referências a ela, e que está no capítulo 3, do verso 23 a 38 de Lucas, é uma genealogia ascendente. Ou seja, quando nós lemos de trás para frente, nós também vamos encontrar a pessoa de Jesus como o resultado de todos aqueles nomes que vão sendo gerados. Só que, no caso de Mateus, a descendência é pela família de José, o pai legal de Jesus, como marido de Maria, enquanto a descendência de Lucas é por meio da linha de Maria. E por que essas duas genealogias precisam estar ali? Para que não houvesse nenhuma dúvida por algum opositor que Jesus era, tanto por direito de pai legal, como direito de mãe, que deu à luz a ele, no caso Maria, verdadeiramente o descendente de Davi, rei de Israel. Esse evangelho de Mateus, ele foi escrito por um dos apóstolos de Jesus, que é conhecido como Mateus o publicano. Lá no capítulo 9 desse mesmo evangelho, e no capítulo 10, verso 13, você vai encontrar a referência de como ele foi chamado por Jesus para ser discípulo e apóstolo. E é uma chamada muito lacônica, muito curta: vem e segue-me. E ele deixou aquele lugar onde ele coletava impostos, porque os publicanos eram coletores de impostos, e resolveu voltar-se totalmente para Jesus, unir-se ao grupo de discípulos e se tornar depois um apóstolo de Jesus. A autoria de Mateus não é contestada em nenhum momento desses 2000 anos de história do cristianismo. Existem inclusive algumas evidências internas. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda as evidências de quem escreveu pelo testemunho externo de pessoas que atestam que aquele evangelho foi escrito por aquele determinado autor, mas também por evidências internas do próprio texto. Por exemplo, talvez você nunca observou, mas Mateus é, dos 3 evangelhos, aquele que cita a maior quantidade de tipos de moedas. Ele era coletor de impostos. Você sabe que o coletor de impostos no Império Romano, basicamente o que ele fazia era receber uma comissão daquele imposto que ele cobrava. O Império Romano dizia: olha, eu quero 10%, um exemplo, o que passar disso aí é com você. E normalmente, por ganância e ambição, os coletores de impostos colocavam às vezes 100%, 200% além daquilo que seria o mínimo para o sustento deles e o repasse para o Império Romano. Por isso eles eram extremamente odiados. E pior, eles eram odiados pelo próprio povo dele, porque muitos coletores de impostos, como Mateus, como Zaqueu, eram judeus. Portanto, eram judeus coletando impostos de judeus de maneira exorbitante, muito além daquilo que o império cobrava. Pois bem, esse homem que lidava com moedas é justamente dos 3 evangelistas aquele que fala a maior quantidade de tipos diferentes de moedas, e isso chamou a atenção dos exegetas, daqueles que examinam o texto, dos comentaristas, para dizer que ali estava um dos sinais, uma das evidências internas, que Mateus de fato era o homem que tinha escrito esse evangelho. Ele fala, por exemplo, e só ele, da taxa de 2 dracmas em Mateus capítulo 17, ele fala da moeda de 4 dracmas em Mateus 17 também, ele fala dos talentos em Mateus capítulo 18 e 24, que eram todas moedas. Ele era coletor de impostos, portanto, ele conhecia aquelas moedas e fez menção detalhadamente. Uma outra característica que aponta para Mateus, por exemplo, enquanto outros descrevem a famosa parábola do fariseu e do publicano, Mateus omite. Enquanto outros, como Lucas, conta a história de Zaqueu, o outro coletor de impostos famoso,
Mateus omite. E tudo isso indica, por alguma razão, que o constrangimento ou a vergonha dele fez com que essa parte do que ele conhecia da história de Jesus não fosse contada por ele, mas Deus, na sua providência, porque Deus supervisionava todo o processo, fez com que Lucas contasse da parte dele. O que caracteriza esse evangelho, diferentemente de Marcos, diferentemente de Lucas e de João? Qual é o olhar específico desse evangelho? Apesar de eu ler apenas um versículo, Mateus 1:1, para chegar ao ponto da genealogia, a principal característica desse primeiro evangelho é que ele faz contínuas referências ao Antigo Testamento. Mateus era judeu, queria provar aos seus leitores originais que Jesus era o Messias, e portanto ele olha para o Antigo Testamento e vê no Antigo Testamento as referências e as profecias e as promessas daquilo que haveria de se cumprir, e de fato tinha cumprido, ele tinha visto como apóstolo na pessoa de Jesus. Veja que só Mateus traz mais de 50 citações diretas do Antigo Testamento, além de 75 citações indiretas. Ele fala de tradições e práticas religiosas dos judeus que eram vigentes na época, e só um judeu que queria provar a judeus que Jesus era o Messias haveria de ter esse trabalho. Mas a grande ênfase dele não era contar os milagres de Jesus, mas mostrar o ensino de Jesus, o ministério de ensino do Senhor. Por isso, em Mateus, você encontra os melhores e os maiores discursos que foram registrados de Jesus. É lá que você encontra, por exemplo, o Sermão da Montanha, é lá que você encontra no capítulo 10 as instruções para os apóstolos que haveriam de ser enviados, é no capítulo 13 que você encontra a maior sequência de parábolas do reino que você tem na Bíblia, é no capítulo 18 que Jesus é registrado por Mateus como tendo sido aquele que deu uma série de instruções práticas de como os cristãos deveriam viver, e no capítulo 24 nós temos o famoso sermão escatológico, que é o sermão que conta como serão as últimas coisas. Então esses 5 sermões estão presentes apenas em Mateus, porque Mateus tinha o interesse do ensino, enquanto Marcos, o olhar dele era na prática, era aquilo que ele queria mostrar que Jesus fez, curou, expulsou demônios, fez milagres, sinais e prodígios. Mateus foca o seu olhar sobre aquilo que Jesus ensinou. E por que isso era importante? Você está falando para judeus que viviam estudando a Bíblia e que tinham nos escribas e nos mestres da lei os seus orientadores espirituais. O Messias, quando haveria de vir, não poderia ser menos instruído e menos comprometido com a instrução da lei do Senhor do que os homens que supostamente falavam dessa lei. Portanto, Mateus entende que o aspecto do ensino no ministério de Jesus deveria ser a sua ênfase maior, e por isso ele descreve o ministério de Jesus de maneira pedagógica. Jesus todo o tempo ensinando aos seus discípulos, Jesus todo o tempo instruindo os seus discípulos e assim por diante. Mas quando nós olhamos que foi Mateus que escreveu, olhamos o olhar específico dele que ele coloca no seu evangelho, nós voltamos ao capítulo 1, verso 1, para entender de que maneira esse olhar dirigiu a escrita da genealogia de Jesus. E nós vamos chegar a uma conclusão, que é o tema da minha mensagem de hoje, desse segundo episódio da primeira temporada, princípios da série 4 Olhares. Qual é o tema? É que os antepassados de Jesus foram escolhidos pela graça soberana de Deus. O fio condutor que o Mateus foi desenrolando para mostrar isso é exatamente o que nós temos hoje em termos de genealogia. Em termos de genealogia, nós vamos descobrir que aqueles nomes que estão lá foram escolhidos de maneira soberana e graciosa por Deus. Ou seja, Jesus não escolheu não somente aqueles que eram seus ascendentes imediatos, sua mãe Maria, por exemplo, e eventualmente a linha genealógica dela atrás nas gerações anteriores, nem tampouco escolheu José como pai legal, socialmente falando e reconhecidamente falando, e os seus descendentes.
assim como nós que não escolhemos quem nos gera, nem os pais daqueles que nos geraram e assim por diante. No caso específico de Jesus, isso ainda é mais enfatizado. E é enfatizado porque aqui nós não estamos tratando do nascimento de Robson Grangeiro, nós estamos tratando do nascimento de Jesus Cristo. E Mateus deixa isso muito claro, quando ele diz no capítulo 1 que o que ele haveria de escrever nos 17 versículos seguintes era o livro da genealogia de Jesus Cristo, ninguém mais, ninguém menos do que o filho de Abraão, do que o filho de Davi. E não estranhe que ele seja conhecido como filho de Davi e o filho de Abraão, apesar de haver 14 gerações entre Abraão e entre Jesus, porque essa expressão filho de Abraão e filho de Davi significa descendente de Abraão, descendente de Davi. Não é que, obviamente, Davi e Abraão fossem os pais de Jesus Cristo, literalmente falando. Quando eu digo então que os antepassados de Jesus foram escolhidos pela graça soberana de Deus, eu gostaria de chamar a sua atenção sobre esses dois qualificativos, sobre esses dois adjetivos dessa escolha. Eu estou dizendo que é uma escolha soberana e que é uma escolha graciosa, e eu gostaria de demonstrar isso justamente na genealogia. Ela é uma escolha soberana, porque quando você vai para Gênesis capítulo 12, que conta o momento em que Deus escolhe Abraão e chama Abraão para ser seu povo, nós descobrimos que não havia nada, absolutamente nada de mérito que Abraão pudesse dizer assim, eu Senhor, eu porque eu mereço. Não, absolutamente não. Abraão era um mercador de ídolos, que morava na Babilônia, na Mesopotâmia, na Caldeia, na região onde grandes religiões surgiram, grandes civilizações surgiram, mas que certamente não era povo da aliança de Deus na época dele, em momento algum. Ele adorava ídolos, ele tinha uma concepção da vida, do universo, de Deus, completamente destituída de qualquer princípio que nós encontramos na revelação da palavra de Deus. Além disso, ele tinha pelo menos 2 irmãos que nós conhecemos na Bíblia, pelo nome, que poderiam ter sido escolhidos. Digamos que Deus quisesse, enfim, escolher alguém daquela família. Por que Abraão e não Terá e não Naor e assim por diante? Por quê? Absolutamente não havia nenhuma explicação para isso. Deus escolheu Abraão porque quis escolher Abraão. E ao longo da história, depois que Abraão gera Ismael e Isaque, Isaque gera Esaú e Jacó, Jacó gera os seus 12 filhos, e aí traçando ao longo dessa genealogia, nós vamos encontrar esse mesmo padrão. Deus escolhe porque quer, sem mérito algum, sem nenhum reconhecimento prévio, sem nenhuma condição prévia, que faça com que alguém diga assim, eu mereço mais do que fulano de tal. É uma escolha soberana, para compor a genealogia daqueles que haveriam de ser antepassados de Jesus. Nós encontramos, se tempo tivéssemos, indo de nome a nome, vários momentos em que eu talvez não escolhesse aquela pessoa, você talvez não escolhesse aquela pessoa, mas Deus escolheu, assim como escolheu a mim e a você, de maneira absolutamente soberana. Escolheu porque quis escolher. Davi é outro, você conhece a história que é contada por Samuel. Deus já tinha permitido um rei, dado um rei a Israel, que era Saul, escolhido pelo povo. Aquele rei tinha se afastado de Deus e Deus tinha escolhido para si alguém que lhe fosse agradável, um homem temente a Deus, que viesse a ser conhecido como de fato foi depois, como um homem segundo o coração de Deus, da mesma maneira como Abraão foi conhecido como amigo de Deus, mesmo sem ter condições nenhuma de ser amigo de Deus, nem mérito algum para ser amigo de Deus, mas Deus assim o quis, e assim o escolheu, e assim o transformou em seu amigo. Agora é Davi que é escolhido, e você conhece a história. Samuel vai para a terra onde Jessé, o pai de Davi e dos seus irmãos, moravam, e diz àquele homem que um dos seus filhos era escolhido agora para ser rei de Israel, e que ele tinha chegado como profeta para ungir o rei, que era o ritual que derramava aquele óleo da unção e reconhecia, dava a autoridade àquele homem para reinar, e isso era consequentemente uma espécie de coroação
espiritual daquele homem. E o que Jessé faz é o que talvez qualquer pai faria. Ele vai pedindo para que do filho mais velho em diante, obviamente que à medida que eles foram sendo negados ou descartados por Samuel, fica essa sequência, mas a primeira iniciativa de Jessé é trazer o filho mais velho dele e dizer: eis aqui meu filho mais velho. O primogênito tinha preferência naquela época, e Jessé obviamente imaginou: ora, se Deus vai chamar alguém para ser rei de Israel, o mais velho provavelmente é o escolhido, pelo fato de ser o mais velho, pelo fato de ser aquele que vai me suceder no patriarcado dessa família. E Deus simplesmente, por meio de Samuel, diz: não, não é esse. Ele traz o segundo, e Samuel diz: não, não é esse. E quando esgotam todos aqueles filhos que supostamente esgotaria a sequência, Samuel diz: não tem mais ninguém. E aí aquele homem Jessé diz: tem um menino aqui em casa, o mais novo, o caçulinha, que está lá no campo guardando as ovelhas. Ele é um pastorzinho, ele é o mais novo, ele faz esse serviço que os irmãos mais velhos têm outras responsabilidades para fazer. E Jessé diz: traz esse menino. Como é o nome dele? Davi. E Deus fala ao coração do profeta que era aquele que ele deveria escolher. E ele tem uma frase muito interessante: porque Deus vê o exterior, ou melhor, porque o homem vê o exterior do homem, mas Deus vê o coração. A escolha de Deus, portanto, é uma escolha absolutamente soberana, acriteriosa do ponto de vista do homem. De fato, Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele não escolhe pelas condições prévias que alguém tem, mais ou menos do que o outro. Ele escolhe porque quer escolher. E a história da genealogia de Jesus é uma escolha soberana de tudo. Quando Deus, depois de mostrar isso, como eu estou demonstrando, por isso que Ele chamou Jesus de filho de Davi, filho de Abraão, na genealogia você vai vendo isso acontecer com Abraão, acontecer isso com Isaac, depois, que nem era o mais velho era Ismael, mas Deus queria escolher Isaac, gerou a condição de uma mulher estéril como Sara, de um homem já envelhecido como Abraão, gerou na sua velhice um filho e o escolheu. E quando aquele Isaac tem 2 filhos, e o mais velho é Esaú e o mais novo é Jacó, Deus soberanamente, diz a sua palavra, aborreceu ou não escolheu em amor. Esse é o sentido mais próprio da palavra, não que Deus tivesse raiva de Esaú. Deus acabou abençoando também de alguma forma Esaú, tinha uma bênção separada para ele, mas ele não era escolhido. A Bíblia diz que Deus aborreceu Esaú, no sentido de não tê-lo amado para escolher, nesse sentido, e amou Jacó. E Jacó era Jacó porque o significado do nome dele era trapaceiro, suplantador. Como alguém disse, era trampolineiro. Ele sempre tinha alguma sagacidade para passar a perna do outro. Tanto é que roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Eu não escolheria Jacó, mas Deus escolhe. E mais do que isso, chama Jacó e diz: Jacó, tu és o meu escolhido. O Salmo 46, por exemplo, diz que nós cremos no Deus de Jacó. É verdade que depois Deus vai transformar Jacó no grande Israel, príncipe com Deus. É verdade que Deus sabia disso, e sabia porque tinha decretado dessa maneira, mas o fato é que Ele escolheu de maneira soberana. E se eu pudesse tempo, como eu acabei de falar, de traçar essa história ao longo de todas as genealogias, você vai descobrir que Deus, de maneira absolutamente soberana, você pode até chamar, utilizando categorias humanas, que Deus foi casuísta, que Deus teve preferências. Ora, eu sou casuísta, você tem preferências, porque o nosso coração é pervertido. Deus não. Deus é absolutamente puro, santo e justo nas suas escolhas. Ele escolheu porque quis escolher, e de maneira soberana para um propósito dele. E quando Ele escolhe todos, Ele escolhe para compor a genealogia de Jesus, a ascendência de Jesus, de maneira soberana. Quando um pouco mais na frente, por exemplo, Judá, um dos filhos de Jacó, é citado, ele é um entre 12, e porque só ele compôs a ascendência de Jesus, melhor dizendo, porque havia uma profecia que está lá em Gênesis capítulo 49, verso 10, que é a referência ao Messias, a primeira referência explícita ao Messias que teria o cetro, o símbolo do reinado,
que é a bênção que Deus dá a Judá. Daí porque Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, e não o leão da tribo de Manassés, nem o leão da tribo de Issacar, os outros irmãos e assim por diante, nem mesmo o leão da tribo de Rubens, que é o mais velho, o primogênito. Você percebe? Deus escolhe de maneira soberana, mas eu estou dizendo que Ele também escolhe de maneira graciosa, escolhe por amor, escolhe de maneira graciosa. Graça é aquilo que eu não mereço, graça é aquilo que eu não posso pagar de volta. Graça não é desconto, graça é gratuidade, é Deus expandindo o seu amor na direção de suas criaturas e escolhendo e fazendo conforme só e exclusivamente a sua vontade para abençoá-las. E onde é que eu vejo isso? Bom, certamente você já deve ter ouvido algum sermão ou algum estudo bíblico, por exemplo, que menciona um fato na genealogia que é um fato inusitado, peculiar, singular, porque como aqui nós estamos falando de genealogia que vai indicar o Messias, como outras genealogias para a sucessão, para reis e sacerdotes, a figura masculina que normalmente respondia pela família como cabeça do clã, como cabeça patriarca do clã, normalmente é salientada, mas a genealogia de Jesus é uma das poucas genealogias, se não a única, que você tem um registro de 4 mulheres, na verdade de 5 se você contar Maria, a própria mãe de Jesus. E quando você olha essas 4 mulheres, aí você realmente entende que é uma escolha graciosa, porque primeiramente das 4, 2 não eram judias. Você vai ver depois que elas se chamavam Raabe e Rute. Rute era moabita, um dos povos que inclusive durante muito tempo foi inimigo de Israel. E você conhece a história porque tem um livro na Bíblia, que é o livro de Rute, que conta a história dele, e você vai descobrir dela, e você vai descobrir que aquela mulher não fazia parte do povo da aliança, portanto era uma gentia. E nós encontramos, portanto, sangue gentil entre os ascendentes do Messias judeu. Você consegue entender que ali existe uma ironia graciosa de Deus? Que aqueles judeus que haveriam de ver Jesus teriam que concluir que na graça de Deus, Deus colocou uma mulher, que é Rute, que vem a ser gentia, não judia, para ser ascendente de Jesus, e junto com ela coloca também uma outra mulher não gentia, chamada Raabe. Você conhece a história, está no início do livro de Josué. É a história de como aquela mulher, que era uma mulher com uma vida moralmente corrompida, corrupta, ela era prostituta, ela mente para salvar os espias, e diz o texto lá, que ela mente, Josué capítulo 2, verso 9, para esconder os espias que Josué tinha mandado para ali espionar Jericó. Ela mente por uma razão, porque ela reconheceu naquele povo que estava cercando o povo escolhido de Deus e resolveu agregar-se a ele. Portanto, foi uma confissão de fé, não semelhante àquela que nós fazemos no batismo, antes das pessoas receberem a água, mas uma confissão de fé, de reconhecimento que havia uma escolha naquele povo, e que mesmo ela não sendo judia, ela queria se tornar desse povo da aliança. Ela não foi salva porque mentiu, ela foi salva porque reconheceu a escolha de Deus sobre aquele povo e quis se juntar, mesmo não sendo ascendência carnal, de sangue daquele povo. Então nós temos uma Raabe e uma Rute, 2 gentias, como ascendentes de Jesus. Ou seja, nós temos sangue gentil no judeu que haveria de ser o Messias. E isso é surpreendente para um Mateus judeu, está registrando no Evangelho para que judeus que haveriam de vê-lo e ler, saberem disso. Isso já iria ser um prenúncio para que lá na frente, quando Jesus criasse a igreja do Senhor como formada de judeus e gentios, da antiga e da nova aliança, como um só corpo, quebrasse a separação e fizesse paz entre esses, que era inclusive o propósito original dele. Quando Deus chama Abraão, ele disse: tu serás uma bênção para todas as nações da terra, não apenas para os judeus. Todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. O propósito de Deus sempre foi abranger a todos. Mas existem ainda outras 2 mulheres, essas sim, judias, mas a história delas é brincadeira, gente. Você tem uma bisavó, uma tataravó com essa história,
Talvez você vá dizer assim: eu não vou contar bem essa história não, porque de repente vão fazer assim, vista meio esquisita para a minha origem. Mas Mateus não tem problema em dizer isso, porque o que Mateus está querendo enfatizar nessa genealogia é a graça de Deus em escolher quem Ele quer de maneira soberana, amar quem Ele quer, abençoar quem Ele quer, para um propósito de trazer o Messias ao mundo. Quem são essas duas mulheres? Tamar, que está registrado no capítulo 38 de Gênesis, e Batseba, que é a famosa mulher com quem o rei Davi adulterou, esposa de Urias. E as duas histórias são histórias de duas mulheres judias. A primeira, que se torna prostituta, o que era uma abominação para os judeus, para dar uma lição a um patriarca que não tinha permitido que ela tivesse o direito de bem-suceder a sua herança, como era a lei. E Tamar é a história desta mulher, esta é a história dela. E depois Batseba, que, diga-se de passagem, vem a ser a mãe de Salomão, e portanto na linha direta, e era uma mulher com quem Davi havia adulterado quando ainda era esposa de Urias, o comandante. E o que tudo isso nos indica? Que Deus escolheu graciosamente, não por mérito próprio, mas simplesmente para ficar claro que Mateus, aquele que era o publicano, que era visto de maneira odiosa por aqueles, não estava em má companhia, estava em boa companhia, porque os discípulos e ascendentes de Jesus faziam parte de uma escolha soberana e graciosa de Deus. Portanto, fica muito claro que quando ele fala que Jesus Cristo é o filho de Davi, uma expressão que inclusive em alguns momentos é repetida, lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e filho de Abraão. Ele está mostrando a soberania e a graça de Deus. Jesus então passa a ser conhecido como aquele que, de uma linha de ascendência de antepassados, que foram escolhidos só porque Deus quis escolher, e só pela graça de Deus, é na verdade o Messias. A quinta mulher é ninguém mais, ninguém menos do que Maria, que também é escolhida graciosamente, não por mérito próprio, embora ela não tivesse manchas na sua biografia, ela era virgem quando foi nela concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo Jesus Cristo, mas foi uma escolha soberana e graciosa. O próprio futuro marido de Maria não tinha a noção, sabia que algo sobrenatural tinha acontecido, mas ele sabia, a partir do anúncio que o próprio Mateus narra, Lucas narra, que ele, como marido de Maria, haveria de colocar o nome de Jesus, que se chama o Cristo, porque ele era o descendente do filho de Davi, como o filho de Davi era o descendente do trono. Perceba que tudo isso indica algumas coisas maravilhosas. O olhar de Mateus indica algumas coisas maravilhosas. O primeiro deles é que quando ele começa com uma genealogia, revela que Deus tem um cuidado especial nos mínimos detalhes. As genealogias nos ensinam isso. Deus é o mesmo que lida com os grandes fenômenos cósmicos do universo, com as grandes narrativas bíblicas, dos grandes conflitos de civilizações, das grandes coisas que acontecem com a humanidade, mas também é o Deus que escolhe meticulosamente quem vai encontrar com quem numa determinada história no deserto, para que dali saia um casal, e aquele casal vai gerar um filho que vai fazer parte da ascendência de Jesus. Veja, tudo isso significa que Deus tem o tempo e a história, os detalhes e os macroeventos da vida totalmente sob o seu controle. E aquilo que poderia ser um risco tremendo de maneira tirânica e despótica, ele brincar de dados e fazer aquilo que quer ou que quisesse aleatoriamente com as pessoas, é na verdade um perigo inexistente, porque esse mesmo Deus soberano, que cuida dos mínimos detalhes do tempo e da história, a ponto de na genealogia isso ficar claro, é um Deus soberano e gracioso.
Ele é um Deus gracioso em tudo aquilo que faz, até mesmo nos mínimos detalhes da história, do tempo e de tudo que ele acontece. O segundo aspecto é que essa linha histórica dos antepassados de Jesus, como eu demonstrei, sempre foi, e poderia demonstrar se mais tempo tivesse, marcada por uma escolha soberana e graciosa de Deus para cumprimento de uma missão, que viria a ser a missão do Messias. Eu gosto muito da noção histórica que, por exemplo, o apóstolo Paulo tem, quando escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, diz assim, que vindo, porém, a plenitude dos tempos, a ocasião oportuna, onde todos os fenômenos do tempo e da história, das civilizações que dominavam ali, das culturas que estavam ali, sucedendo as outras que antes tinham passado, convergiram. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Deus foi, como nós chamamos aqui no Nordeste, tangendo as circunstâncias e os personagens da história, para que naquele momento afunilasse tudo para a chegada do Messias. Sabe, irmãos, isso é verdade, porque Deus tinha um propósito e uma missão específica para Jesus, o Cristo. O próprio nome dele diz que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E o próprio título dele, Cristo, significa o escolhido, tinha uma missão. Mas deixa eu lhe dizer que, guardadas as devidas proporções, essas mesmas características de cuidado, detalhe, soberania e graça, em que Deus conduz todas as coisas, estão presentes na minha história, estão presentes na sua história. Nós não somos o Messias, mas a nossa história também não é marcada, ou melhor, não é marcada pela aleatoriedade, pelo acaso. Não, eu não sou filho de quem eu sou filho, e eles não são filhos de quem eles foram. Meu pai que saiu de Pernambuco, minha mãe que era do Ceará e que se encontra na Paraíba, na cidade de Campina Grande, na década de 50, 60, nada disso foi acaso. Da mesma maneira é a sua história, não é acaso. E quando nós compreendemos isso, porque alguns não compreendem, mas quando alguns compreendem isso, se conscientizam disso e consagram a Deus a sua história, porque reconhecem que até agora Deus conduziu todas as coisas, mesmo em meio de atropelos e de lutas, mas claramente pela sua soberania e pela sua vontade. Sabe o que acontece? Nós começamos a ter um senso de propósito e de missão. O olhar da gente começa a entender, Deus então estava trabalhando na minha vida, antes mesmo que eu pudesse perceber. A mão invisível de Deus conduzia a minha vida de um lado para outro, nada foi por acaso. Até mesmo as minhas escolhas, corretas ou não, as minhas decisões corretas ou não, conduziram para um propósito de Deus. Quando eu me conscientizo disso, quando eu compreendo isso, quando eu consagro a Deus o meu futuro diante do meu passado, que Ele conduziu até agora, então eu tenho a mesma noção de que eu não estou aqui por acaso, tenho uma missão para mim. Obviamente muito aquém, muito distante da missão do Messias. Isso não significa ser um grande homem, ter essa missão, ser alguém famoso, bem-sucedido, poderoso, não. Lembre que houve pequenas pessoas em grandes momentos da história. O milagre da multiplicação dos pães não aconteceria se não tivesse um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Moisés não teria sido salvo das águas do Egito se não houvessem parteiras que desobedeceram o faraó e não mataram o menino quando ele nasceu. Naamã, o grande general sírio, não teria sido curado da sua lepra se aquela serva que trabalhava lá, que era judia, ele sírio, ela judia, não tivesse falado do profeta que na terra dela era poderoso para curá-lo. Se você traçar, você vai ver que da periferia da vida para o centro da história, Deus sempre usou pequenas pessoas para grandes acontecimentos. Porque Deus, assim como fez com Jesus, escolhe circunstâncias e lida com as circunstâncias de maneira graciosa e soberana, porque Ele é o Senhor do tempo e da história. Apesar disso, as minhas decisões históricas que eu já tomei, as suas decisões históricas que você tomou,
são de responsabilidade minha e sua. Há um mistério nisso, que é o mistério da relação entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Não é compatível do ponto de vista lógico, por isso que é um paradoxo, não é uma contradição, é um paradoxo entender que eu sou responsável pelas minhas ações e Deus é soberano em controlar todas as nossas decisões e escolhas. Mas o fato é que esses meios secundários, como a gente chama na teologia, que são nossas escolhas, e os acontecimentos da livre agência do homem, são conduzidos por Deus com a sua mão invisível da providência para cumprir o propósito de Deus. E aí nós precisamos ter a consciência de não transferir para Deus o bônus e o ônus de escolhas nossas. Eu diria mais os ônus do que os bônus, porque normalmente quando nós reconhecemos a culpa de uma decisão mal tomada, a culpa é de Deus. Quando nós reconhecemos o bônus de uma decisão bem tomada, aí é comigo, parece que Deus não tem nada a ver com isso. Mas veja, Deus dá a você a capacidade de usufruir do bônus e sofrer o ônus, de maneira que você é responsável pelo que você faz, mas não a revelia de um propósito divino, que tanto é eterno desde a origem do eterno decreto de Deus, como vai sendo concretizado no tempo e na história, e que faz com que todas as coisas venham a convergir para Cristo. Você também vai convergir para Cristo. É curioso, né? Você não é ascendente de Jesus, antepassado de Jesus. Você está no tempo e na história depois de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que em um determinado momento, Deus chamará para si, Deus fará convergir em Cristo todas as coisas. Então a minha história converge também para Cristo, assim como a história de Abraão, de Davi, de toda aquela lista interminável das genealogias dos antepassados de Jesus. Eles antes de Jesus, eu depois de Jesus, mas tanto eles como eu convergindo para Cristo, lá no escatom, no futuro, na consumação de todas as coisas, quando todo esse processo histórico se encontrará na eternidade, veio da eternidade, voltará para a eternidade. E por enquanto, no tempo e na história, o que nos resta? Compreender dessa maneira, e não como uma sorte, um azar e um acaso, tudo o que acontece conosco, nos conscientizar disso, aprender a ler as circunstâncias, aprender a entender as circunstâncias, porque algumas vezes elas são cíclicas. Um dia desse eu estava fazendo um traçado histórico da minha vida, das decisões que eu tomei, e eu descobri determinados padrões, bons e maus, porque às vezes as circunstâncias se repetem com outros nomes, com outros personagens, em outros momentos da história. E se a gente toma uma determinada decisão, por exemplo, errada, e não trabalha, não analisa, não aprende com ela, não tira a lição dela, quando uma outra circunstância semelhante, que nós temos que tomar uma decisão também muito parecida, nós vamos repetir o padrão e cometer o erro, só que com outro nome, com outras consequências, e à medida que o tempo passa, com consequências mais sérias. Então é preciso compreender e entender, conscientizar-se e consagrar a Deus essa história, que não é uma história por acaso. Veja, tudo isso, desdobramento de um único versículo, que é o versículo com o qual Mateus começa o seu olhar sobre a história de Jesus, quando ele diz em Mateus capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse olhar singular, peculiar, que enriquece esses 4 olhares que no princípio contaram a história de Jesus. Marcos com a sua objetividade indo direto ao ponto, Mateus traçando uma linha histórica para mostrar os ascendentes de Jesus, Lucas e João nas 2 próximas semanas falando de outros aspectos, e você vai dizer assim, que coisa maravilhosa é essa, que Deus usou esses 4 homens com 4 olhares para contar uma mesma história, a história, a vida, as palavras e as obras do Salvador. Que Deus possa abençoar a sua vida, como eu creio que Ele pode e quer, abundantemente, generosamente, para que você entenda que nesse tempo e na história, que é a sua história de vida, Deus também tem um propósito de escolher soberana e graciosamente você e as suas circunstâncias, lhe dando a responsabilidade de fazer boas escolhas, mas conduzindo todo esse processo para a glória de Deus,
porque todas as coisas, literalmente todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar nesse momento por você e com você. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento pedindo que essa palavra que veio de Ti, que eu transmiti na minha limitação, seja poderosamente usada pela Tua unção e graça para falar aos corações, não apenas daqueles que estão agora online, no tempo e na história, sincronizados com esse momento, mas também com aqueles muitos que haverão de ouvir e ver depois. Que haja um reconhecimento, uma conscientização, uma consagração da nossa própria história, da nossa história de vida, que não foi marcada nem pelo tempo, não foi marcada pela sorte nem pelo azar, mas no tempo e na história foi conduzida por Ti. Que a nossa história, à luz da história de Cristo, nos faça ver como nós convergimos para conhecer esse Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Que isso sirva de edificação para nós e de despertamento para alguém que não compreenda ainda a sua própria história, não percebeu ainda que é escolhido por Deus de maneira soberana e graciosa, e que pode voltar-se para Jesus, que esse desejo que está no seu coração não é um desejo fútil, não é um desejo passageiro, é uma necessidade da sua alma de voltar-se ao seu Criador, segundo a escolha que o Senhor já fez e que agora ele toma ou ela toma consciência. Que o Senhor consolide essa obra no coração daqueles que ouviram. É assim que nós oramos e te agradecemos, pedindo a tua bênção, a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo sobre cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, sobre a família de cada um e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém.